Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. É feliz quem crê na palavra de Deus, é feliz quem tem Deus no coração. É feliz quem crê na palavra, é feliz quem tem Deus no coração. E você? Você tem Deus no seu coração? Com certeza tem. Com certeza tem. Às vezes a gente só precisa tomar consciência dessa presença de Deus que está lá no mais profundo do nosso ser. Às vezes a gente só precisa tomar consciência, lembrando que o amor é a nossa essência, né? Nós precisamos amar. E quando a gente ama, tudo se torna mais fácil, né? Tudo fica mais bonito. Eu costumo dizer assim, olha, se você ama, se eu amo, né? A gente consegue ter um brilho nos olhos. E dá para perceber, qualquer pessoa, quando a gente olha para a pessoa que está com os olhos brilhando, é porque essa pessoa está apaixonada. Apaixonada por um homem, por uma mulher? Não, apaixonada pela vida. Apaixonada por Deus, pela natureza, pela vida, por tudo que nos cerca, né? Então aí a gente vive melhor. E com certeza, de uma coisa eu tenho certeza, as doenças diminuem. Tem muitas doenças produzidas pelo nosso desamor. Quando eu amo, eu tenho mais saúde. Então, que nesse dia de hoje, domingo, né, que seja o dia do Senhor, mas o dia também da comunidade se reunir, o dia da família também se reunir, de estar junto, dia de descanso. E nesse momento vamos trazer presente todas as nossas famílias, e rezar também por todas as nossas comunidades, todas as nossas igrejas, né, católicas e evangélicas. Queremos também trazer presente todas as paróquias diocésicas. Nesse dia de hoje celebram, que se reúnem nas capelas, nas igrejas, para celebrar a palavra, né? Para celebrar a Eucaristia, para celebrar a vida, para agradecer a Deus. Então, que esse dia de hoje seja realmente um dia vivido com muito amor e com muita ternura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho está em Mateus, capítulo 18, do versículo 15 ao 20. Ouve, irmão, irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Se o seu irmão pecar, vá e mostre o erro dele, mas em particular, só entre vocês dois. Se ele der ouvidos, você terá ganho o seu irmão. Se ele não lhe der ouvidos, tome com você mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Caso ele não dê ouvidos, comunique à igreja. Se nem mesmo à igreja ele der ouvidos, seja tratado como se fosse um pagão ou um cobrador de impostos. Eu lhes garanto, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. E lhes digo ainda mais, se 2 de vocês na terra estiverem de acordo sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está no céu. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Como é bom ouvir. Se 2 ou 3 pessoas estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Muitas vezes a gente diz, olha, eu não vou à igreja, não vou à comunidade, não vou a tal grupo, porque eu posso rezar sozinho. É importante a oração individual? Como é importante, meu Deus! Mas é também importante a oração comunitária. E não sou eu que estou dizendo isso, você pode olhar aí em Mateus capítulo 18, ali no versículo 20, quando diz, né? Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Né? E aí é interessante a gente olhar que o compromisso, gente, é um compromisso, na verdade, cristão, colaborar para que todos se salvem. Esse é um compromisso meu, esse é um compromisso seu, colaborar para que todos se salvem. Não podemos jamais deixar, né, de lado, né, aquele ou aquela que na sua fragilidade possa ter cometido algum erro. Corremos o grande risco de deixarmos de lado aquela pessoa, às vezes até muito próxima nossa, né? E aí a gente deixa de lado porque ela é frágil, e aí ela cometeu, né, algum erro na vida. E aí a gente se esquece que também nós somos frágeis, que nós não somos, né, essa fortaleza toda, nós não somos Deus. Nós não somos Deus, nós somos humanos, nós somos frágeis, nós também cometemos erros e muitas vezes erros gravíssimos. E aí a gente não é capaz de entender a fragilidade do outro, né? de entender que a pessoa ela comete erros. Todos nós podemos em algum momento cometermos erros. E o Evangelho fala justamente dessa correção fraterna, né? Que não é fácil. A gente sabe que essa correção fraterna, ela não é fácil de praticar não, né? A gente já sabe disso. Mas se Jesus disse que a gente pode fazer isso no Evangelho, é porque pode não ser fácil, mas pode ser difícil, né? Mas é possível. Né? Então a correção fraterna, ela não é fácil de praticar. Mas vale muito a pena exercitá-la. Veja só, porque é um mandato bíblico, vale muito a pena a gente exercitá-la, né? Porque só é através dessa correção fraterna que nós podemos salvar um irmão, que nós podemos reparar o seu erro de se reconciliar com a pessoa e também com o próprio Deus. Só, meu irmão e minha irmã, que a correção fraterna, o Evangelho de hoje vai trazer para nós alguns passos, né? A correção fraterna, ela vai trazer, o Evangelho traz, né, alguns passos. E essa correção fraterna, ela deve ser sempre feita como um ato de amor. Como um ato de amor. Tem um ditado que diz assim, ó, se você me ama, você pode dizer tudo. Agora, se você me ama, você já não pode dizer muita coisa não. Porque vai machucar. Mas quando a gente ama, já percebeu? Talvez você já tenha feito essa experiência. Quando tem alguém que você gosta muito, que você ama muito, você vai dizer para ela, você vai conversar com ela quando ela erra. Eu vejo muito isso com o pai, né? O pai com o filho, a mãe com o filho. Né? Então, ele pode dizer tudo o que quiser, por quê? Porque tem muito amor ali envolvido. Agora, quando a gente não ama, aí a gente pode machucar a pessoa, né? Então, primeiro, a correção fraterna, ela é um ato de amor, e nunca de autoridade, e nunca de condenação, né? Não é um ato de autoridade, é porque eu sou, né, maior do que você, né, porque eu tenho mais poder, né, e nem condenação, né? Mas deve ser sempre um ato de amor. Para isso, para que aconteça essa correção fraterna como um ato de amor, precisa seguir alguns passos, e o Evangelho vai trazer bem direitinho esses passos. Primeiro, você vai chamar a pessoa, vai chamar o seu irmão e a sua irmã, chama em particular, né? Você vai chamar
vai dizer para ela tudo aquilo que você tem que dizer com amor. Lembre-se que é um ato de amor. Então você vai dizer para ela, vai conversar com ela, né, que ela tá, né, que ela não está correta, que ela está cometendo ali alguns erros e que ela precisa ali se corrigir. Se resolver o problema, o Evangelho vai dizer assim, ó, se resolver o problema, você já ganhou o seu irmão, né? Porém, se ela não te der ouvido, veja só, se ela não te der ouvido, você vai chamar mais 2 ou 3 pessoas, para que essas pessoas testemunhem, né? Seja testemunha de que você que está tentando, de que você realmente está fazendo o correto, né? Mas a pessoa, ela que está se excluindo, né? Da fraternidade, é ela que está se desligando da fraternidade, porque você já conversou com ela pessoalmente, agora você chama mais 2 pessoas como testemunha, e caso ela não te der ouvido, né, aí você vai fazer o quê? Você vai chamar a comunidade, você vai convocar a comunidade, né? Você vai chamar a comunidade. Qual é a grande questão? E aí a gente pode olhar para dentro de nós mesmos. É que a gente faz o processo contrário. Primeiro a gente espalha para todo mundo, né? Assim, muitas vezes a gente sabe do problema, sabe que aquela pessoa cometeu determinado deslize, errou, né? Ela está errada ali naquele momento, ela está cometendo algo que não é permitido. Mas ao invés de eu chamar a primeira pessoa, como diz os passos, chama a primeira pessoa, a pessoa não se converteu, chama 2 pessoas, e aí sim, depois aí agora não tem mais jeito, e aí eu vou comunicar à comunidade que aquela pessoa, ela mesma está se excluindo da convivência, do convívio fraterno, né? Do convívio da comunidade. Aí precisa explicar para a comunidade, porque fulano não está vindo mais, porque ela não está querendo mudança de vida, certo? Mas a grande questão aqui é quando a gente, né, faz o contrário, a gente espalha, e quando a gente espalha primeiro, sem conversar com a pessoa, isso se chama fofoca, e fofocar é pecado. Se tem uma coisa que é pecado, e é um pecado grave, é a fofoca, porque a fofoca mata a pessoa, né? Mata aos poucos a pessoa. Então a gente nunca deve fazer, começando pela comunidade, ou seja, espalhando a notícia, mas chamando a pessoa. Depois seguir os passos desse evangelho de hoje, e eu acredito muito que a gente podia retomar sempre esse evangelho, né? Sempre retomar esse evangelho para que a gente não cometa nenhuma injustiça, nenhum pecado, né? Então a gente chamar a primeira pessoa, depois, se caso não se resolva, chamar 2 pessoas, ou 2 ou 3, algumas testemunhas, e depois, claro, se não resolver de maneira nenhuma, aí a gente vai ter que chamar a comunidade. Mas a pessoa precisa ser, gente, precisa ser perdoada, precisa de uma chance, porque aos poucos ela pode ir sim se convertendo. Agora é claro, gente, a correção fraterna, eu repito, deve ser sempre um ato de amor, não de autoridade, não de condenação. Porque a pessoa já está sendo condenada pelo próprio pecado, né, que cometeu. Então ela precisa ser abraçada, ela precisa ser cuidada. E aqui é bom a gente trazer a imagem do filho pródigo, ou do pai misericordioso, ou dos 2 irmãos, como queiram chamar, né? Quando o filho desbanja tudo, errou, né? Nossa, errou feio. Quando ele volta, a primeira coisa, o pai não fala nada, né? É interessante, né? Porque o ato de amor, ele é muito da prática, né? Ele é uma ação e não fala, né? Então o pai não fala nada, vai, abraça, coloca o anel, manda fazer festa. O evangelho não diz que ele foi lá, mas por que você fez isso e já começa brigando? Não. O rapaz recebe um abraço, ele coloca um chinelo nos pés, coloca o anel, faz uma festa grande, certamente, e depois certamente depois foram conversar, mas primeiro ele é acolhido, a pessoa quer ser acolhida, e talvez esse gesto de acolhida nós podemos trazer aquele irmão e aquela irmã que está desviada. Assim também acontece na família, né? Quando alguém erra na família, a primeira coisa que a gente tem que fazer é acolher a pessoa. Depois pode conversar e tudo, mas esse acolhimento ele é muito importante,
Porque a pessoa pode se arrepender no momento do acolhimento, no momento do abraço, no momento que você acolhe a pessoa, ela pode ali se arrepender, porque ela vai sentir esse amor gratuito seu. Ela vai sentir esse amor gratuito e ela pode se transformar mesmo, né, de vida. Ela pode se converter, ela pode mudar de vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, que a gente saiba corrigir as pessoas. Quando tiver que corrigir, que a gente corrija seguindo os passos do Evangelho. Primeiro chamar a pessoa, depois duas testemunhas, se a pessoa não mudar, é claro, né? Duas testemunhas, depois a comunidade. Se a pessoa muda na conversa particular, ninguém mais precisa ficar sabendo. Só eu e a pessoa, né? Ninguém mais precisa ficar sabendo. Depois, se ela não muda nesse momento particular, chama mais duas, três pessoas, né? Se ela mudar ali, só essas pessoas vão ficar sabendo, certo? Mas a comunidade toda não precisa ficar sabendo. Caso ela não muda, aí sim, a comunidade vai precisar ficar sabendo. Por quê? Porque ela está desligada, porque ela não ouviu nem na conversa pessoal, nem diante das testemunhas. Então agora a comunidade precisa ficar sabendo. Então que o Senhor Jesus nos abençoe nesse dia de hoje, que a gente possa levar a sério esse Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.